ver o cenário atrás. Boa noite, alunos do segundo ano. Então, nós vamos trabalhar mais uma aula de Sociologia. Nós vamos trabalhar hoje na página 152, onde tem o subtema Os Corpos Dóceis e o Saber Interessar. É uma aula baseada no pensamento de Michel Foucault, tá? Nas aulas presenciais a gente já tinha conversado, nós conversamos a respeito do pensamento de Michel Foucault e também de outros pensadores, mas hoje nós vamos trabalhar especificamente o pensamento de Michel Foucault. Michel Foucault é um francês, é um pensador contemporâneo, tanto a gente encontra o seu pensamento, tanto na filosofia, quanto também na sociologia, porque ele trabalha com esses temas sociais, e ele faz um estudo muito interessante na questão das relações sociais da sociedade capitalista que nós vivemos. Então, algumas coisas que nós temos hoje, ou seja, são coisas pensadas, elaboradas. Nós vamos trabalhar também a questão do poder, tá? Ou seja, que o poder, Michel ficou falando uma coisa interessante, que o poder está muito ligado ao saber, tá? Então há uma relação muito forte. Ou seja, nem sempre o poder, ele coloca que não é ninguém tem o poder absoluto, ninguém é dono do poder, mas o poder ele acontece de várias formas na sociedade capitalista. Então aí ele estuda muito três aspectos da sociedade capitalista, que é o que? Ele vai com a questão do curar, do educar e do punir. O que que diz aí no início aí da página 152 do livro de vocês? Diz o seguinte, ó. Foucault nos mostra como as maneiras de produzir e os lugares da produção também passaram por um processo cuidadoso de especialização e controle. Então, a relação de poder, porque para ter poder tem que ter dois lados, né? A pessoa que detém o poder e aquelas outras pessoas para obedecer esse poder. Então, o que acontece? Então, na sociedade capitalista, Foucault ele vai fazer um paralelo, por exemplo, entre as prisões, que ele é um estudioso, ele foi um estudioso das prisões mundo afora, ou seja, do sistema carcerário mundo afora, e ele não via muita diferença da forma de tratamento que existia entre o operário e o preso. Ou seja, o preso ele tem que seguir as normas, as regras, e de uma certa forma o capitalista ele detinha o poder sobre aqueles trabalhadores. Vocês assistiram o filme na primeira aula remota que a gente trabalhou, nós pedimos para vocês assistir o filme Tempos Modernos, um filme de Charlie Chaplin, que é uma crítica exatamente a essa sociedade capitalista, a sociedade de produção, onde há uma exploração da força do trabalho, o trabalho vira um produto e através da necessidade das pessoas, esse poder é exercido, ou seja, as pessoas precisam de trabalho. Então, o dono da fábrica, sabendo disso, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai pagar um salário para aquelas pessoas trabalharem para ele. E aí há uma crítica muito grande em cima dessa forma de exploração da mão de obra, tanto por Foucault, mas por pensadores que vieram antes dele, por sociólogos que veio antes dele, como por exemplo Karl Marx, que vai criticar, por exemplo, a questão do lucro que os capitalistas, que os donos dos meios de produção têm explorando a mão de obra do trabalhador. Por exemplo, o que Marx vai chamar de mais-valia. O que seria mais-valia? A mais-valia é todo o excedente do lucro que o capitalista fica. Por exemplo, um cara que trabalha
numa montadora de carro. Ele vai trabalhar lá 10, 15, 20 anos e nunca vai ter condição de ter um produto do seu próprio trabalho, que seria o carro. Então essa é a grande crítica feita por Karl Marx. Foucault ele vem fazendo uma crítica, ele não faz basicamente uma crítica em cima do lucro, mas da forma da organização da sociedade, tá? Da forma como ele acha uma semelhança entre essa na relação de poder, tá? Onde ele vai achar uma semelhança de vários aspectos, de vários ambientes que existem na sociedade. Aí continuando aí, ó, vamos ver, ó. Então a indisciplina, então nós temos que nos tornar, olha uma coisa interessante aqui que Foucault fala. O que é que nos diferencia de um louco? Ou seja, o próprio Carlito, que é o personagem de Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, ele vai ser preciso vai ser levado ao manicômio. Manicômio é o que, gente? Manicômio é um local onde as pessoas loucas eram internadas. Aqui no Brasil é mais popularmente conhecido como hospício. Então, por que Carlito foi para o manicômio? Se vocês assistiram o filme, vocês irão observar que Carlito não se comportava igual aos demais funcionários da fábrica. Você viu que Carlito ele tinha um comportamento que não era normal, entre aspas. Ou seja, o que é que nos diferencia de um louco? É que nós fazemos coisas que a sociedade diz que é correta. E o louco não. O louco ele não tem a censura da sociedade. Ele não vai ter essa diferenciação do que pode e do que não pode fazer. Então, nessa sociedade, uma das formas do exercício do poder de umas pessoas sobre as outras é exatamente colocando as pessoas para serem normais. E na questão de normal, nada mais é do que você ser igual aos outros. Carlito não era. Se você assistir o filme, Carlito não era. Carlito ele tinha um comportamento totalmente diferente dos outros funcionários. Então o que acontece? Ele nesse mundo, Foucault vai colocar o seguinte: não há espaço para indisciplina. O que é indisciplina na visão de Foucault? Ou seja, você não obedecer às normas. Ou seja, você tem que fazer o que dizem que você tem que fazer. Você não pode fazer diferente. Ou seja, vocês não podem ir para a igreja com a roupa de banho, por exemplo. Então, para vocês ser normal, o que é que as pessoas vão dizer? Se você chegar na igreja de repente com roupa de banho, as pessoas vão dizer que você enlouqueceu, que você não está normal. Então, no mundo capitalista, as pessoas têm que ter o quê? Eles têm que seguir as normas impostas pela sociedade. A indisciplina ela não é permitida. Daí que vem outros fatores. Então o que tem? O que diz Foucault? Em primeiro lugar, o que defende Foucault? Vamos lá. Em primeiro lugar, tirando um rapaz bem aqui. Em primeiro lugar, que não podemos entender relação de poder reduzindo a sua dimensão econômica. Aqui é uma crítica que Foucault faz a Karl Marx, tá? Ou seja, Marx ele é um pensador sensacional, tá? É um pensador sensacional, porém Marx ele vai a sua teoria, a sua formulação de pensamento, ela vai ser em cima do fator econômico. Ou seja, onde há aquela relação que nós estudamos, aquela relação de burguesia e proletariado, ou seja, a questão econômica, as lutas de classe, e sempre o fator econômico está como sendo o principal fator no pensamento marxista. Então, o que Foucault vai dizer? Que, no primeiro coisa, não podemos reduzir tudo à esfera econômica. Para ele, a estrutura de poder
extrapola o Estado e permeia ainda de forma difusa e pouco evidente as diversas práticas sociais do cotidiano. Então, ou seja, que essa relação de poder na sociedade, ela não está presente só na questão do poder econômico, não é só um fator econômico. Ou seja, ele vai passar desde em todos os aspectos, em todos os segmentos da sociedade, sendo eles econômico ou não, vai sempre existir essa relação de poder. Na própria sala de aula, existe uma relação de poder. Ou seja, os professores, quando chegam na sala de aula, eles não se colocam no mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, né, no mesmo nível que os alunos. Eles se colocam em um patamar acima. E há uma relação de poder. Vocês, como aluno, olham para o professor com aquele respeito, com a relação, e há uma relação de poder nisso aí. Então, continuando, gente, ó, diz assim, ó, já estamos concluindo já. Qual será a nova moda? Ou seja, uma questão, nem mesmo os governantes. Ele dá o exemplo, por exemplo aí do poder, para vocês dizerem, olha, nem os governantes, eles têm o poder absoluto. Eles não têm o controle, por exemplo, como ele cita aí, qual vai ser a nova moda de verão. O que é que as pessoas vão fazer nas festividades, por exemplo, de final de ano. Então, ninguém tem esse poder absoluto de controlar tudo. Aí diz assim, nem eles, nem ninguém é titular do poder, porque ele se espelha em várias direções. Ou seja, o poder ele vai ramificando. Assim, não é como Karl Marx defendeu, o poder ele não é todo fica na mão de alguém. Ninguém tem esse poder absoluto. Ou seja, ninguém é dono do poder. Isso é o pensamento de Michel Foucault. Por mais que as pessoas tentem, colocar os outros ditos normais, mesmo assim, o poder ele vai irradiar para todas as direções da sociedade. O que significa isso? É o poder político, poder religioso, o poder econômico, o poder da força e por aí vai. Então, como Foucault vai dizer, ou seja, o poder vai irradiar por todas as direções. E um dos fatores mais interessantes que Foucault depois conclui, que ele vai dizer o seguinte, poder e saber andam junto. Quem tem o saber, geralmente ele também tem o poder. Lógico, como ele falou, não é um poder absoluto, mas geralmente o saber, ele é um dos pilares para se ter poder. Tá? Então a pessoa que detém o saber, automaticamente, de alguma forma, também ele detém algum tipo de poder. Então, ok, pessoal? Faça a leitura da página 152, 153, tá? E faça um relatório aí do assunto, levantando os principais pontos. E nós, quando retornar às aulas presenciais, a gente vai dar uma olhada nesse material, todas essas atividades que nós estamos passando para vocês. Tá ok? Bons estudos e boa sorte aí para vocês.